Bom, gente, primeiramente, eu quero pedir desculpa aí, eu mandei a lista. Eu juro para vocês que eu revisei essa lista umas 3, 4 vezes antes de mandar. Só que quando você olha muito tempo para um documento, para uma coisa escrita, né, você já não começa mais, você já não vê mais os erros. Então eu montei, remontei, fiz, refiz essa lista e ainda foi com erro. Eu espero que isso não tenha atrapalhado o aprendizado de vocês aí, mas de qualquer forma a gente vai falar dela agora rapidinho, para dar tempo de ainda tentar falar um pouco do livro que eu pedi para vocês lerem. Então vou abrir uma tela aqui, que é a tela do exercício, né, da lista. Todos fizeram a lista, pessoal? Eu só aceitei até terça-feira. Entendeu? Vocês precisam. Eu sei que nós estamos em tempos complicados, eu sei que muitos aí não têm um acesso constante à internet, mas a gente precisa, mesmo nesses tempos, aprender a trabalhar com prazos. Mesmo os cursos EADs mais tradicionais, o nosso não é tradicional, né? Mas mesmo os cursos EAD mais tradicionais aí no mercado, eles têm prazo para as tarefas. Você não deixa a tarefa lá e um dia que o aluno quiser, ele faz. Então, a gente aqui também tem que trabalhar com prazo. Então, vamos lá. Vou explicar agora para quem não entendeu. Vou, na verdade, passar as respostas, né? E aí vocês confiram com o que vocês fizeram. Ops, espera aí que eu não apresentei a tela ainda, né? Vamos lá. Apresentar a janela. Cadê a lista? Lista. Ops. Lista. Isso, tinha que escrever nos comentários. Não tinha que mandar nada para mim por PDF. Não precisava mandar nada por PDF. Não precisava mandar nada de anexar nenhum documento. Nada disso. Era só escrever nos comentários a resposta. Vocês estão vendo aí a lista, pessoal? Está aparecendo para vocês? Maravilha. Então vamos lá. A primeira pergunta, todas essas perguntas, já que tem mais gente entrando. Então, todas essas perguntas eu tirei de vestibulares, do jeito que aparece aí. Só que eu sei que os alunos são muito espertos, as alunas e os alunos são muito espertos, e eu procurar isso na internet, né? Então eu modifiquei não apenas a ordem das respostas, como inclusive os enunciados. Então, se alguém procurou na internet contando que ia encontrar a resposta pronta, não. Vocês iam ter que ter um trabalhinho para fazer esse exercício, eu tenho que pensar mesmo. Então, vamos lá. Ó. A primeira pergunta, ó, leia esses versos são do Murilo Mendes. As ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. A gente tem duas figuras de linguagem aí, pessoal, que a gente estudou na sala. A gente tem aí a prosopopeia, que é a personificação de coisas, e nós temos também a hipérbole. Vocês vão perceber as duas aí. A primeira, as duas primeiras, a prosopopeia, ela aparece nas 4 primeiras estrofes. Então, ó, ondas amarguradas. Ondas não têm sentimento. Então, quando você dá um sentimento para uma coisa, é a prosopopeia. Até as pedras, até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. De novo, comparando, né, uma onda com uma pessoa que põe a cabecinha lá para descansar.
Então, essa é a prosopopeia. Espera aí que vocês ainda estão vendo a tela, né? Eu cliquei em alguma coisa aqui, não sei. Tá aparecendo ainda a lista para vocês, né? Beleza. É que sempre aparece a minha cara aqui do lado e não está aparecendo hoje. Queria que ficasse a minha carinha falando aqui também. Vocês estão vendo a minha cara aí do lado, à direita? Então sumiu. Sumiu minha. Eu gosto de ficar. Que vocês me olhem também, porque eu fico o tempo todo mexendo, gesticulando. Eu vou descobrir o que aconteceu aqui. Mas enquanto isso, vamos lá. Bom, depois eu vou descobrir, vamos continuar. Não sei o que aconteceu. Notificações, bloquear, concluído. Não, não. Tá, depois eu descubro. Vamos lá. Continuando, pessoal. Então, como eu falei, você tem duas figuras de linguagem aparecendo nesse primeiro exercício. Mas o que eu estou perguntando para vocês é o que tinha no verso 1 e 2. Quais são os versos 1 e 2? As ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Então, aqui temos uma prosopopeia, pessoal. É a letra B. Prosopopeia. Ops, selecionei dois, aqui é só um. Prosopopeia. Aí nós temos essa pergunta aqui, ó. Se queria que estivesse sério, desatava a rir. A gente chegou a mostrar um exemplo parecido com esse nas aulas. Quando você tem duas ideias opostas, que aparentemente são opostas, né? Numa mesma oração. Não unidas, não é uma ideia com duas palavras paradoxais, com duas palavras opostas. São duas ideias, são duas expressões com ideias opostas. E qual que é o nome disso? Antítese. Ok? Lembre-se disso. Aí depois essa aqui, ó, à custa de muitos trabalhos, muitas fadigas, sobretudo muita paciência, ou seja, você vai acrescentando coisas, vai aumentando uma ideia. O que é isso, pessoal? Gradação. Terceira, e isso dava em resultado a mais refinada malcriação, má criação que se pode imaginar. Então, é aquela coisa, você está aumentando, você está dando um exemplo absurdo de algo. É a mesma coisa que dizer chorei rios de lágrimas. Você está super inchando uma ideia, você está criando uma situação absurda. Ao dizer a mais refinada má criação que se pode imaginar. Então, o que é isso, gente? Quando você exagera numa ideia, é uma hipérbole. E por fim, ó, parece que uma mola oculta o impelia. Parece que uma mola oculta o impelia. Lembra de você pegar uma ideia, pegar uma característica de uma coisa e colocar em outra coisa? Quando eu falei, por exemplo, da filha que é uma girafa. Minha filha está uma girafa. Lembram? Isso é metáfora, gente. Uma mola oculta, ninguém tem uma mola oculta enfiada em algum lugar do corpo. Então, como se uma mola oculta o impelia, quer dizer que está querendo dizer que a mola, no seu sentido de
de trabalho, de dar energia, né? Receber e atirar energia, e principalmente quando a gente lembra de que a mola, quando você solta ela, ela salta, né? Então, o que está falando aqui é que a pessoa, esse yo, que a gente supõe que seja ele, então, né? Seja um homem ou um menino, ele está ativo, ele está o tempo todo pulando, está o tempo todo brincando e gastando energia. Uma mola oculta ou impele, ok? Então, nós temos uma metáfora. Então, qual a opção que tem essas 4 figuras de linguagem? Ó? Antítese, gradação, hipérbole e metáfora. É a letra C, ó. Antítese, gradação, hipérbole e metáfora. Muito bem, aí nós tínhamos esse texto do Nelson Rodrigues. É do Nelson Rodrigues? Que é um conto, é um continho que fala da vida num sanatório. Não sei se vocês sabem o que é um sanatório. Hoje em dia já não é tão comum. As ideias de saúde pública mudaram, né? São mais humanas. Mas antigamente, até uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, sanatórios eram todos esses lugares onde as pessoas com determinadas doenças eram jogadas e ficavam lá para sempre, supondo-se, né, que um dia fossem curadas, mas geralmente não eram curadas. Os manicômios, alguns asilos, né, e manicômios dessa época eram, você jogava o louco lá e ele não tinha mais tratamento, ele ficava lá para sempre, sendo tratado entre aspas. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Como eu não estou vendo mais a minha cara aqui também, eu não sei se vocês estão me acompanhando, estão ouvindo a minha voz. Beleza. Então isso aqui é um conto. Nelson Rodrigues é um autor bem antigo. E então ele conta dessa época de um sanatório. Ele está fazendo um conto de um sanatório. Acho que todos leram, né? História de amor que acontece, aí a triste história de amor que acontece. E então nós temos aqui, ó, a partir da convenção seguinte, 1, metonímia, 2, prosopopeia, 3, metáfora e 4, silepse, preenche os parênteses com a adequada classificação das figuras de linguagem. Então aí nós tínhamos, espera aí que sumiu aqui para mim. Aí nós tínhamos essas 3 frases que estão no texto. A primeira, ó, e todas as janelas e varandas retribuíram. Mais uma vez você tem características humanas sendo aplicadas a objetos. Janelas retribuindo é prosopopeia. Simão ia ver a tal mulher do riso desdentado. De novo, ó, você está qualificando uma pessoa por uma característica. Então a mulher deixou de ser uma mulher, a Joana, sei lá qual que é o nome dela, para virar mulher do riso desdentado. De novo, a gente tem uma metáfora. E a terceira, ó, Campos do Jordão estava cheio de casos parecidos. Só que não é Campos do Jordão, né? A gente está falando aqui do sanatório. Então, o sanatório de Campos do Jordão, ou sanatório, aí dá o nome de um médico, né? Sanatório Doutor Carlos da Silva, localizado em Campos do Jordão, estava cheio de casos parecidos. O que é isso? Quando você pega uma ideia e associa ela a uma outra ideia do mesmo campo semântico. Você, ou melhor dizendo, com exemplo, você trata um livro pelo autor, você chama um livro, uma obra pelo autor, você chama um programa de TV pelo apresentador. É a metonímia. Então, o que nós temos aqui? Ó? Prosopopeia, metáfora e metonímia. Então, nós temos o 2, o 3 e o 1. Qual a opção que tem 2, 3 e 1? Tá aqui, ó. Letra B. Ok? Estão anotando aí, né, gente? Beleza. Pergunta 4. O paradoxo, figura que se observa na frase, é ferida que dói e não se sente. Olha só o paradoxo aqui, lembrando.
Paradoxo é você colocar duas frases, duas ideias numa mesma frase. Duas ideias opostas, aparentemente opostas, numa mesma frase, numa mesma ideia. Então, ferida que dói e não se sente é a mesma ideia. Você está falando da ferida. Essa é a ideia. Só que ela dói e não dói, porque se não sente, não dói. Então, isso é um paradoxo. Qual outra frase também vai ter um paradoxo? Olha só, a letra A. Os tempos mudaram. No devagar, depressa do tempo. Devagar, depressa. Como é que é uma coisa devagar e depressa ao mesmo tempo? Isso aqui já é um paradoxo. Então, a letra A deve ser a resposta certa. Mas vamos ver as outras, ó. Última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Eu não sei se vocês conhecem essa figura de linguagem, esse poema, aliás, esse poema é do Camões? Nossa, não lembro agora. Muito bem, não importa de quem seja, mas é um poema que fala da língua portuguesa. Então, ele está caracterizando a língua portuguesa por outros nomes que não língua portuguesa. Então, qual foi essa figura de linguagem? A gente falou dela, foi acho que a última que nós falamos. É a perífrase. Lembraram? A perífrase é aquela figura de linguagem, é a mesma coisa que dizer o rei da selva, ao invés de falar leão. O outro, apressadamente, todos embarcaram no trem. Esse aqui qual que é, pessoal? Esse aqui está faltando algum termo aqui. Todos quem? Todos os passageiros? Pode ser. Então, se está faltando um termo, qual que é o nome? Alguém aí quer falar? Ajudem eu, para a gente dar mais dinâmica nessa aula aqui, só eu estou falando. Quando falta uma figura de linguagem que você sabe qual é, só que não está aparecendo, é um termo omisso, mas que você sabe qual é. Qual que é a figura de linguagem? Arrisquem, gente. Não tem problema. Além de que vocês estudaram, não é? Vamos, gente, ajuda eu aí. Zeugma. Muito bem, vamos ver. Vamos relembrar o que é zeugma, então. Zeugma, gente, relembrando, é quando você tem um termo na oração que já apareceu, ok? E aí ele não é repetido. Lembrando um exemplo que eu dei lá. Eu prefiro McDonald's. Ela, Subway. Então você não fala mais, ela prefere Subway. Você só fala ela, Subway. Então, nesse caso, não é exatamente um zeugma, esse todos embarcaram. O que está faltando aqui? Falta um termo que não apareceu ainda, que é os passageiros. Todos os passageiros embarcaram. Então, é um termo, então, nesse caso, é uma elipse. Eu tenho a compreensão do termo, mas não tenho ele aqui aparecendo. Ok? Aí a outra, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Lágrimas de Portugal. Mais uma vez, a gente está dando características humanas para um objeto. Nesse caso, é uma cidade. Então, nós já vimos esse, né? Qual que é esse, gente? Para não ter que falar de novo. Nós já vimos várias vezes aqui, já apareceu nos exercícios anteriores. É a famosa a gente dá características de pessoas, a gente personifica coisas. A famosa
pro, vocês podem falar também. Isso, essa é a tal da prosopopeia, que você dá características humanas para coisas. E a última, ó. Amanheceu, a luz tem cheiro. Luz não tem cheiro, gente. Então, qual é essa figura de linguagem? Aquela figura que mistura os sentidos? Quando você fala que uma coisa tem cheiro, que uma luz tem cheiro, que um som é áspero, áspero vem do tato, né? Você sente coisa áspera. Mas aqui está dizendo que a luz, mas aí eu digo que um som é áspero. E nesse caso aqui, a luz não tem cheiro, mas eu digo que ela tem cheiro. Qual é a figura de linguagem, pessoal? É a Aí é muita pessoa pode continuar, mas sinestesia? Sinestesia? Não sei. Sinestesia, gente. É a sinestesia. É a sinestesia, quando você tem um sentido, mas você dá características de outro sentido, ou você tem um fenômeno da natureza e você dá características de outro fenômeno para caracterizá-lo. Então, nesse caso, você está caracterizando, pondo uma característica do olfato, que é o cheiro, na luz, que é um fenômeno que é o fenômeno relacionado com a visão. Muito bem, continuando. Assinalar a alternativa correta com relação às figuras de linguagem presentes nos fragmentos a seguir. Mais uma vez, gente, vamos lá. Ó, a maioria concordava nos pontos essenciais. A maioria, preste atenção nesse caso, ó, na concordância de número. A maioria concordava nos pontos essenciais, nos pormenores, porém, discordavam. Se eu estou falando da maioria aqui na primeira parte da oração, a maioria concordava, aqui deveria ser nos pormenores, porém, discordava. Só que aqui está se referindo já a um outro elemento que não está aparecendo na frase. Então, provavelmente está se referindo às pessoas, aos membros do partido, sei lá qual que é a que se refere esse plural que apareceu aí. Então, o que é isso, gente? Quando aparece um termo que não está na oração, mas que é subentendido, também nós estudamos na sala. Vou lembrar um exemplo para vocês que nós falamos, ó. A gente preferimos viajar. A gente preferimos viajar. Ou então, a maioria das crianças, singular, gostam de doces, porque está concordando, a maioria singular, aliás, crianças é plural, e está concordando com crianças e não com maioria, que deveria concordar com maioria, nesse singular. Qual é essa figura de linguagem? É a silepse. Muito bem. Isso, gente, é a silepse. A próxima, ó. Isaac, a 20 passos, divisando, na verdade era o aqui, né? Divisando o vulto de um para ergue a mão em viseira, ou seja, põe a mão na testa, né? Firma os olhos. Vocês estão vendo que está tendo uma sequência de ações aqui, só que essa sequência de ações
tá faltando parte da oração aqui, né? Ela tá sendo jogada as coisas aqui. Tá sendo omitidos os conectores. Essa frase ficaria melhor escrita se tivesse escrito: Isaac estava a 20 passos, divisando o vulto de um. Então, para e ergue a mão em viseira e firma os olhos, ou então a seguir firma os olhos. Então, tá faltando conectores aqui, gente. Então, o que é nesse caso? Percebam que não está aumentando uma ideia, não é uma gradação como já apareceu antes, que vai ter uma sequência de fatos lógicos e que vai aumentando a intensidade de uma ideia. São ideias diferentes. Olha, ele divisa, ele para, aí ele ergue a mão, aí ele firma os olhos. Então é uma sequência, mas que está faltando os conectores. Qual que é essa ideia? Qual que é essa figura? Começa com A. Vamos, gente. Ajuda eu. Não, não é anáfora. Tentem de novo. As. Começa com a S, então, pronto. Isso é o assíndeto. Muito bem. É assíndeto, pessoal, que some os conectores. Aí a próxima frase, ó, é que esse exercício é só figura de linguagem chata mesmo, né? A seguir, ó, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Lembra do hino nacional? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo hebraico heróico retumbante. O brado heróico retumbante. Tá tudo invertido essa frase. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Qual que é essa figura de linguagem, gente? Foi uma das últimas que nós vimos também. É o I Árvore. Quase, quase. É o hipérbato. Isso. Então, gente, ó, uma dica de vestibular para vocês, uma dica de concurso agora. Quando você tiver certeza de um exemplo de questão dessa que aparece num vestibular, num concurso público, sei lá. Apareceu aí, ó. Você já sabe que o primeiro é uma silepse. Você já sabe que o segundo é um assíndeto. Você sabe que o terceiro é um hipérbato. Então você vai ali nas respostas possíveis e procura. Nesse caso aqui eu troquei o lugar, né? Coloquei o B para baixo, era para ter mudado essa ordem aqui também. Mas então, ó, se você já sabe três, com certeza, já que não existe outra opção aqui, com certeza o último é o correto. Mas vamos confirmar, ó, a moral legisla para o homem, o direito legisla para o cidadão. Tá faltando legisla aqui, ó. Então esse agora sim é o zeugma, como a Júlia tinha falado antes. Agora sim é um tal do zeugma. Ok? Então a resposta é a última, ó, a letra B que está lá embaixo. Vamos lá. Próximo. Cada frase abaixo possui uma figura de linguagem. Assinala que não está classificada.
Aliás, pessoal, a nossa aula vai até às 11 mesmo, né? Não estou com... A nossa aula vai até às 11 ou já acabou? Nossa, nem eu lembro mais. Hoje é quinta. Vocês lembram se vai até... Eu não lembro mesmo. Porque vão ter alguma aula agora? Vocês já teriam alguma aula agora? Falem comigo, gente. Usem o áudio aí. Vocês lembram? Tem alguém aí ainda? Não tem aula agora, não? Tá, então vamos terminar essa lista e aí eu deixo para falar do livro na próxima aula. Então vai. Em qual das opções há erro de identificação das figuras? Vamos acelerar um pouquinho aqui também, né, para a gente acabar logo. Em qual das opções há erro de identificação? Desculpa. Há erro de identificação das figuras. Então aqui você tem, ó, um dia hei de ir embora. Ir embora. Adormecer no derradeiro sono. Ó, ir, quem vai, já está indo. Não precisa dizer que está indo embora. Ok? E quem adormece, cai no sono. Então não precisa dizer adormecer no derradeiro sono. Que figura é essa, pessoal? Aquela figura que você repete as coisas, que você fica repetindo uma ideia. Que nem dizer subir para cima, ou dizer entrar para dentro. Essa é a famosa... Está escrito aí na frente, gente. Eufemismo. É você ficar repetindo ideias. É o eufemismo. Ah, não, perdão. Perdão, gente. É o pleonasmo. Você repetir ideias é pleonasmo. Esquece o que eu falei de eufemismo. Ok? Pleonasmo. Então, se aí na frente está escrito eufemismo é aquela ideia que você suaviza, é a figura de linguagem que você suaviza uma ideia. Então, quando uma pessoa morre, você fala, ah, ela foi dessa para melhor, ela foi ficar com os anjinhos. Esse é o eufemismo. Aqui está aparecendo aí no texto que a repetição de ideias é o pleonasmo. Então, a letra A é pleonasmo. Então, qual das opções da erro de identificação? Provavelmente é essa. Vamos conferir as outras também, ó, já para aproveitar e ver mesmo. E fria, fluente, frouxa, claridade, flutua. Olha a repetição de consoantes aí, ó. Fu, 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 fu. Que figura de linguagem é essa? Fu, 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 fu. É uma aliteração ou uma assonância? Qual das duas? E aí, gente? Aliteração ou assonância? Vamos lembrar. A aliteração é quando você tem repetição de sons consonantais. Lembre-se do rato roeu a roupa do rei de Roma. Assonância é quando você tem repetição de sons e até com as tais das rimas. Então, lembre-se do quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, nesse caso, nós temos uma aliteração. Olha que interessante. Então, nós temos dois erros aí nesse exercício. O primeiro, que é pleonasmo, e o segundo, que é aliteração. Vamos ver o próximo. Ó sonora audição colorida do aroma. Sonora audição colorida. De novo, a gente tem sinestesia. A quarta, ó. A casa, os donos abandonaram faz tempo. Lembra dessa figura que a gente usa na oralidade? Ah, a criança, os pais levaram no UPA.
A casa, os donos abandonaram faz tempo. Isso é um anacoluto, pessoal. E por último, ó, a neblina roçando o chão cicia. Acho que vocês sabem o que é ciciar, né? Ciciar é o barulho que o grilo faz, eu acho. Ele cicia. Eu não lembro se é o grilo. Ciciar é um barulho de um animal. Só que uma neblina não pode ciciar, né? Então, isso aqui é uma prosopopeia. Muito bem. E a última. Nos trechos, o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Olha, de novo, dando características humanas para um objeto, que a gente acabou de ver aqui, ó. Prosopopeia. E o outro, ó. Nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava as estantes do Major. Estantes estante é uma estante, né? Como é que vai ter um monte de gente sentada dentro de uma estante? Então, não está falando aqui dos autores nacionais ou nacionalizados, ou seja, os internacionais. Está falando de outra coisa, que pode ser livros ou discos. Já que a gente está falando de década de 80, né? Então, deve ser discos, não pode ser CD. Então, nenhum dos autores nacionais ou internacionais está se referindo a livros ou discos que não faltavam na estante do Major, nas estantes do Major. Isso aqui é, então, o quê? Metonímia, pessoal. Então, qual a resposta que tem aqui? Prosopopeia e metonímia. Está aqui, ó, letra C. Prosopopeia e metonímia. Alguém falou alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui. Beleza, gente. Muito obrigado por falar só agora. Mas tá certo, eu que não vi também o tempo. Me desculpem pelo erro no computador e pelo atraso aí. Espero que o computador continue funcionando, né? Bom, mas é isso. Eu não vou mais dar prosseguimento, então. Não dá mais tempo, né? Eu espero que essa revisão dos exercícios tenha ajudado vocês. E, bom, e aí na aula seguinte a gente começa a falar do livro, propriamente. Ok? Então, muito obrigado, pessoal, a todos que estiveram presentes. Antes de saírem, coloquem seus nomes no chat, para eu saber que todos que compareceram aqui. E é isso, gente. Muito obrigado a todos e bom feriado para vocês. Qualquer coisa, como sempre, peraí, deixa eu voltar minha carinha aqui para vocês não ficarem com saudade de mim, né? Vocês me veem mais uma vez. Então, bom feriado para vocês, pessoal, e até mais. Qualquer coisa, estou no celular, me escrevam, me contatem, ok? Até mais, gente.